Lá então, com mais um debate, mais um momento de reflexões, de ideias. A gente está aqui com o El Monteiro. El, você está aí? Oi, eu estou Olá, aqui. tá bem? Estou ótima. E você? Só curtindo o passinho aqui, a Mul- gente estava na sala esperando, só Mulher, no passinho. mulher não tem mais idade não, mulher. Tava ali, ó, eu e os meninos riscando. Então, depois desse risca-risca, a gente vai falar o quê? De educação, de evasão escolar, de pós-pandemia. E eu vou deixar com vocês, combinado? Combinado. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ué Monteiro, presidente do MAP Educação, que é uma organização suprapartidária de formação de jovens lideranças, e também sou conselheira nacional da juventude. É uma honra estar moderando essa mesa com uma temática tão importante e tão urgente para todo mundo aqui, que é educação e evasão escolar. Não estou sozinha, tenho 3 pessoas muito especiais aqui que vão me ajudar a falar um pouquinho desse tema. A gente tem a Mari, que é formada em Ciências Biológicas pelo FMG. Ela participou do Programa de Formação de Lideranças do Ensina Brasil como professora da Rede Estadual do Mato Grosso. Hoje, ela atua como líder de projetos de pesquisa e monitoramento de impacto na Open Social. Sei que ela já deu um tchauzinho, mas... Oi, Mari. A gente também tem o Leleu, de Campinas, que em 2018 ele entrou no Cotuca, que é o Colégio Técnico de Campinas, e durante seu tempo lá ele teve o primeiro contato com o Responsa, que é um cursinho popular pré-vestibulinho, onde ele está até hoje. Além disso, ele tem como hobby praticar violão erudito e até já realizou algumas apresentações. Então, oi aí, Leléo. E a gente também tem o Iago, que é estudante de economia da USP, ativista do movimento social brasileiro e atualmente é presidente da União Nacional dos Estudantes. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação aqui. Bom, hoje a temática da nossa mesa é educação e evasão escolar. E, para ser muito sincera, estou muito contente de estar mediando essa mesa, porque ontem foi o lançamento da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. Então, teve a primeira onda lá no ano passado, foi bem importante, trouxe dados bem relevantes para a discussão sobre evasão escolar entre essas temáticas. E ontem saiu a pesquisa, está disponível como todo o material que o Atlas das Juventudes recolheu lá no atlasdajuventudes.com.br. E a gente vai usar a pesquisa para nortear um pouquinho o nosso papo de hoje. Para começar, vou trazer esses dados fresquinhos aí da pesquisa. A pesquisa aponta que 43% dos respondentes, e a gente ouviu mais de 68 mil jovens do Brasil inteiro, já pensaram em parar de estudar. Isso é muito grave quando a gente está falando de educação. Fique imaginando aqui, quem está nessa mesa e quem está ouvindo a gente aí de casa, se você já pensou em parar de estudar. E se você não pensou em parar de estudar, o que faria você parar de estudar? A educação é extremamente relevante para todo mundo que está aqui. Ela impacta, ela transforma vidas, ela faz com que a gente consiga crescer social, economicamente e se desenvolver pessoalmente também. Em 2020, o dado era de 28%. Agora, em 2021, um ano depois da pandemia, esse dado cresceu para 43%. É extremamente alarmante, porque por mais que não seja um dado concreto de evasão escolar, é um possível indício. E gosto de trabalhar, acho que todo mundo aqui gosta de trabalhar, evitando que problemas virem bolas de neve e que realmente essa evasão se conclua. Por isso, queria começar perguntando para a Mari, já que ela teve experiência com várias outras coisas, mas também como professora no Ensina Brasil, na Escola Vulnerável no Mato Grosso. Quais possibilidades, Mari, você enxerga para combater a evasão, aí baseado nos dados da pesquisa Juventudes e a Pandemia, para a gente conseguir evitar que esse aumento realmente aconteça? Certo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto tanto. E eu organizei aqui a minha fala bem assim com uma visão do sistema educacional, assim. Então, desde a rede até a sala de aula, entendendo que nós, né, somos atores que influenciam na formulação e na implementação dessas políticas públicas para a educação. Então, acho que isso é importante de pontuar, porque as estratégias que eu vou dizer aqui agora, elas, obviamente, têm que ser implementadas pelos órgãos públicos, porém, a gente sabe que para elas serem efetivas e terem sucesso,
depende muito de como essa agenda pública vem sendo pautada, né? E aí, de forma mais objetiva, assim, estratégias que a gente pode ter para minimizar, né, esse risco de evasão e de abandono, eu acho que a primeira, que é fundamental, que é um ponto-chave, é garantir a manutenção do vínculo dos estudantes com a escola. E isso você pode fazer de várias formas, né, de várias estratégias diferentes que se complementam. Eu acho que uma das mais importantes, assim, é a busca ativa intersetorial. Quando a gente fala de educação, a gente não pode falar dela isolada, né, principalmente no país em que a gente vive, né, de muita complexidade, de muitas realidades. Então, a gente precisa de estratégias diversificadas para focar em diferentes populações. Aí, dito isso, a busca ativa intersetorial, ela vai atingir principalmente aqueles estudantes que não têm acesso à internet em casa, né? Então, a gente tem um exemplo muito legal em Mucambo, no Ceará, que é uma cidadezinha pequena, né, que teve uma estratégia de tutores que iam às casas desses alunos, primeiro identificar, né, esses 25% de alunos que não tinham acesso à internet, e depois essa dinâmica de tutores presencialmente, indo às casas dos alunos. Para isso, você precisa envolver uma rede intersetorial de assistência social, saúde, etc. Então, você precisa dessas parcerias e de regime de colaboração, às vezes, né, entre estados e municípios, para fortalecer essas iniciativas. Aí, nesse sentido, eu recomendo até que vocês olhem um site aí, coloquem no Google, Unicef Busca Ativa Escolar. É um portal, assim, incrível, em que tem vários esforços direcionados para isso, já validados, já testados, implementados em outras situações de emergência, que funciona, né? Obviamente, ela não é a única. Outras coisas que a gente precisa considerar, e aí eu acho que a pesquisa vem muito para corroborar isso, é a gente entender a motivação dos estudantes no ensino à distância. Quando você olha esses resultados aqui da pesquisa e vê que o top 5, né, da motivação para abandonar a escola é: precisei ir ganhar dinheiro, não consegui me organizar com o ensino remoto, não estava aprendendo ou não gostava dos conteúdos, precisei cuidar de filhos ou gestação, tive problemas de saúde. Esses problemas, precisei ganhar dinheiro, precisei cuidar de filhos, gestação, tive problemas de saúde, isso tudo você não vai resolver com a educação sozinha, né? Você precisa dessa intersetorialidade, você precisa desse trabalho junto à assistência social, junto à saúde, entendendo, precisou ir ganhar dinheiro. Por que a gente não pode, então, condicionar programas de transferência de renda à frequência escolar, por exemplo, né? São estratégias. Obviamente que um auxílio emergencial não vai sustentar uma família. Então, mas você precisa criar mecanismos de vincular, por exemplo, o recebimento desse auxílio emergencial à frequência escolar dos estudantes, né? Você precisa também de ter estratégias de comunicação contínua com os responsáveis desses estudantes, com canais de comunicação que já são utilizados, né? Então, WhatsApp, SMS, no contexto de gestão pública você tem essa figura nova dos nudges, que vem sendo, tem várias outras organizações pautando projetos nesse sentido, campanhas de retorno com a escola. Então tem várias coisas que se complementam para uma estratégia efetiva de manutenção desse vínculo. E aí, para finalizar minha fala agora nesse momento, uma outra coisa que aí é muito voltada para o pedagógico e que tem muito a ver com aquelas motivações também que foram mostrados, apresentados na pesquisa, é a questão da aprendizagem significativa. Isso é uma questão, um desafio pré-pandemia, né? Não é de hoje, que inúmeros estudos vêm sendo trabalhados, vêm sendo estudados e tal, para como você ter conteúdos didáticos pedagógicos que dialogam com a realidade dos estudantes, né? Paulo Freire já fala isso há 700 anos. Então, assim, você precisa adequar esses conteúdos à realidade dos estudantes. Quando você vê ali que os alunos não conseguiram se organizar, ou que eles não estão vendo propósito nos estudos, a gente já tem se incorporado na BNCC. Autogestão, auto-organização, me diga que quem não teve problema para se organizar na pandemia, para trabalhar, para estudar, para o que fosse. Então, você precisa incorporar, de fato, essas competências socioemocionais e tal,
a realidade da escola, como conteúdo fim mesmo, não somente como conteúdo meio, né, dentro da sala de aula. E para isso, é óbvio, você também precisa formar os professores para darem conta disso, né? Então, eu acho que, assim, de um ponto de vista geral, a gente tem essas questões estruturantes, de acesso e tal, e você tem essa questão também de gestão pedagógica, né, que aí vai juntar todo o sistema educacional, desde o monitoramento da frequência, identificar quais alunos são esses, para focar na formulação de políticas públicas específicas. Perfeito, Mari, trazendo uma visão mais de gestão, que é extremamente importante. Acho que educação é um lugar onde, em qualquer lugar do Brasil que você for, qualquer cidadezinha tem uma escola ali. É um lugar que o Estado chega em todos os lugares. Então, é muito importante a gente ter isso que você falou, do vínculo, da busca ativa, porque a escola é onde alcança todo mundo. A gente tem mais de 98% dos alunos na escola matriculados, então a gente sabe quem são esses alunos, a gente tem que ir atrás deles. E achei muito bacana na fala da Mari que ela trouxe essa visão de o que a gente tem que fazer como política pública, o que a escola tem que fazer, o que a gestão tem que fazer. Porque aqui a gente também tem o Leleu, e o Leleu, como eu comentei, ele tem um vínculo com o cursinho popular pré-vestibulinho. E aí, Leleu, eu queria que você falasse um pouquinho, você como aluno de uma escola técnica, tendo essa experiência com o cursinho popular, principalmente focando no ingresso de escola técnica, a gente sabe que os jovens mais vulneráveis são os mais impactados na pandemia, que é o público-alvo de cursinhos populares. Como que você e outros cursinhos têm atuado para contornar essa situação do ensino remoto, que a Mari também trouxe, para garantir que que os estudantes consigam alcançar os seus sonhos? Porque sim, o poder público tem bastante coisa para fazer, mas a gente, juventude, também pode fazer a nossa parte. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, e cursinhos populares, assim, na minha percepção, é a forma mais clara que a gente tem de ver a juventude se organizando para garantir uma educação de qualidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva, Leleu. Beleza, Então, primeiramente, bom dia. Segundamente, eu vou dar um contexto, mais ou menos, do que é o Responsa e o meu lugar nele. O Responsa é um cursinho popular para vestibulinho, como você já falou, ou seja, a gente dá aula para alunos do ensino fundamental ou nos primeiros anos do ensino médio, que querem refazer o ensino médio, para dar condição para eles entrarem em escolas técnicas, em escolas médias e técnicas, para ter um ensino de qualidade, público e gratuito, que vai substituir o ensino defasado que eles veem na educação pública convencional. A gente tem uma organização completamente horizontal, então eu não sou líder, nem presidente, nem nada, por isso que eu sou aqui só como representante do Responsa. Mas então, agora falando um pouco mais do problema, é um problema extremamente complexo, inclusive afetou o Responsa muito ano passado, que a gente não estava preparado para encarar a pandemia, a gente não conseguiu prever, obviamente, a situação. Então o EAD e a quarentena e tudo que vem com isso afetou a gente muito, a gente perdeu muito aluno, por diversos motivos, né? Tipo, falta de tempo, de motivação, de espaço propício ao estudo, ou até eles terem dispositivos que permitam o aprendizado, eles não tinham, tá ligado? Enfim, então por causa disso, a gente esse ano pensou muitas coisas de como evitar que isso aconteça e fazer com que eles tenham o acesso à educação de forma decente e não realizem evasão, tá ligado? Então a gente tentou entender esses problemas. Basicamente, a gente fez diversas coisas, mas nelas foi esquema de mentoria, que diversos dos nossos professores entravam em contato diretamente com alunos, 3 alunos para cada professor, eles seriam responsáveis completamente por eles. Então toda semana a gente pergunta como é que vocês estão, precisando de ajuda, algum problema, alguma dúvida, querem precisando de comida, coisa desse tipo, e a gente lida com a situação a partir daí, tá ligado? Outra coisa que a gente faz é que a gente tenta fazer o cursinho o máximo possível ser um lugar de convívio social, de troca de ideias e quase tipo, interativo para eles, tá ligado? Porque muitos desses que estão cumprindo a quarentena não tem convívio social decente há muito tempo. Então a gente faz com que o Responsa, o nosso cursinho, sirva de certa forma esse papel. E com isso eles têm outros interesses para ir no Responsa que não só o aprendizado, e eles se mantêm lá. Por fim, a gente fez recentemente um programa de doação de cestas básicas para os nossos alunos que estavam precisando, porque a alimentação sempre foi algo muito importante para o Responsa, porque, enfim, os nossos alunos tinham com uma
os motivos para ir para o responsa, receber alimentação todo sábado, e agora com a quarentena esse problema se exacerbou por causa do desemprego, da falta de dinheiro, enfim, toda a crise que está aí. Então a gente tentou suprir um pouco esse vácuo. É claro que também a própria existência do cursinho, como algo que leva os alunos para uma escola técnica profissionalizante de ensino de qualidade, já é uma forma de manter esse sonho de uma melhor educação para os estudantes, você estava perguntando. Então, no fim, nosso objetivo final é garantir que ele entre na escola técnica, né? E com isso, ele já saindo do responsa e com todas essas outras tentativas que a gente faz de apaziguar as desigualdades, a gente tenta melhorar essa desigualdade educacional. E os outros cursinhos fazem muito nessa mesma pegada. E todos eles, tipo, saindo de uma forma popular, que a organização vem deles, não tem um acesso ou uma representatividade na escala pública. Então, é algo completamente organizado popularmente. E eu acho que isso é extremamente importante, porque ele supre diversos lugares, diversos problemas que o governo não pode ou não quer suprir. Perfeito. Você trouxe, primeiro, assim, ninguém estava preparado para a pandemia, né? Quem estava preparado para a pandemia, pelo amor de Deus, avisa o que você estava esperando. Mas isso que você trouxe de mentoria, Gabriel, é uma discussão que a gente tem muito no mapa onde eu trabalho, né? Porque a gente vive em um mundo super conectado, em que a gente tem cursos massificados, em que o conhecimento está aí, quem quiser aprende. Mas a gente tem uma questão também da importância dessa questão da mentoria, de você entender a realidade de cada um, da gente personificar, da gente entender que somos pessoas. Então, aqui a gente tem a Mari, a gente tem o Gabriel, a gente tem o Iago, a gente tem cada um que é uma pessoa, aprende de uma forma diferente, tem necessidades diferentes. Então, acho que isso é muito importante quando a gente está falando de escola e de evasão. Evasão não são só números. Quando a gente pega os dados, a gente vê as porcentagens, a gente vê os números, mas cada número ali é uma pessoa que está perdendo uma oportunidade na sua vida. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar no mapa é sobre o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Eu imagino que eu aqui, nessa mesa, mediando com vocês, vou deixar um impacto na vida de vocês, seja positivo, seja negativo, seja maior ou menor. O Iago, com certeza, impactou muita gente na Uni. O Leleco também, a Mari também. E aí eu fico imaginando, se o Iago tivesse evadido, não tivesse finalizado o ensino médio dele, se ele não tivesse entrado na USP, não fosse da Uni agora, o que ele fez que ele não teria feito? O impacto que ele deixaria na vida das pessoas. A evasão é exatamente isso. Cada jovem que evade, cada jovem que não termina a sua aula, é o impacto na vida dele e na vida de toda a sociedade que ele está deixando. Pergunto de novo, sempre gosto de trazer para o coração. Quantos de vocês conhecem pessoas que evadiram? Quando vocês estavam na escola, vocês conseguem pensar? 1, 2, 3, nenhum. Gosto muito de quem responde nenhum. Porque será que você não conhece ou você não sabe que essa pessoa evadiu? Tenho certeza que na escola em que você estudou, você cruzou no corredor, você soube, conheceu em algum momento uma pessoa que evadiu e você não sabe. Qual impacto ela poderia ter tido na sua vida ou na vida de quem está ao entorno dela se ela não tivesse evadido? Então, acho que é extremamente importante. Quando a gente fala sobre pandemia, a gente fala de educação, de tudo isso que está acontecendo, mas a gente também fala de vida, a gente fala de pão, agora a gente fala de vacina e de educação. E aí eu pergunto para o Iago, que é presidente da Uni, sabendo assim, de todo esse contexto, né, que é extremamente desafiador, e que grande parte das juventudes hoje está lutando não só para estudar, mas para sobreviver à fome, como o Leleco trouxe na questão da alimentação escolar, ao Covid, a violência do Estado de forma geral, a gente vê jovens, principalmente jovens negros, sendo assassinados diariamente, e também não tem estrutura para estudar em casa. E aí a gente às vezes até romantiza um pouco as coisas, mas a gente vê jovens se virando em 30 mil para conseguir estudar, para conseguir sinal de internet e assim por diante. Iago, para você, quais são os caminhos possíveis de serem pensados para a gente conseguir provocar o desenvolvimento das juventudes de uma forma que seja sustentável para eles, para elas, para todo mundo, para que a gente não tenha uma geração perdida, porque são vidas perdidas, são jovens que estão perdendo as suas vidas. Boa tarde, obrigado, El, por essa apresentação.
Eu cumprimento aqui a Marina, o Leléo também. Parabéns para toda a galera do Atlas da Juventude por ter realizado essa pesquisa, uma pesquisa muito importante, que nos dá muitos fundamentos, né, muitos dados importantes, inclusive para nos ajudar nessa luta, Well, né, de como organizar essa juventude e saber por que caminhos que nós vamos traçar essa luta. Você falou aí do Vida, Pão, Vacina e Educação, né, que foi uma frase que nós do movimento estudantil, a UNE, a UBS também, enfim, outras entidades, a gente cunhou essa frase como uma bandeira de luta na Jornada de Lutas da Juventude, que é todo mês de março, de todo ano, em homenagem ao Edson Luiz, que foi um estudante assassinado no restaurante Calabouço durante a ditadura militar. A gente faz a Jornada de Lutas da Juventude, que é uma forma de tentar unir setores da juventude e trazer as pautas que chamam a atenção dos jovens naquele momento, realizando atos, manifestações, protestos, intervenções. E foi daí que surgiu isso. Por quê? Nós acreditamos que nesse momento é isso que sintetiza o que a juventude pede e é o que está explícito nessa pesquisa, né? Ou seja, é vida, preocupação com a vida dos seus familiares, vida que às vezes é perdida pela bala, quando não é perdida pela fome, quando não é perdida pelo Covid, né? O pão, que é justamente o que a gente vive hoje da necessidade de renda, do desemprego que a gente está vivendo, da falta de perspectiva, né? Até para se alimentar. A vacina, que eu não preciso nem falar, é o que pode nos tirar desse inferno que a gente está vivendo no mundo e no Brasil ainda mais. E educação, que é a nossa bandeira, e que eu acho que é um instrumento potente demais para a juventude se organizar. Então eu trago essa como uma perspectiva aqui muito forte da organização da juventude, e o movimento estudantil tem essa capacidade. Você falou de impacto, eu acho o máximo essa ideia de impacto, porque o movimento estudantil é isso, é causar impacto na sociedade, é causar impacto na vida das pessoas, é causar impacto individualmente e coletivamente. Eu sempre falo, quando eu chamo as pessoas para se organizarem no movimento estudantil, para participar do centro acadêmico na universidade, do grêmio na escola, do diretório central dos estudantes, que isso é, primeiro, um aprendizado, uma experiência de coletividade, de entender como que quando a gente se junta com mais gente, a gente pode realizar coisas que sozinhos a gente não consegue, e é também uma experiência particular, individual, porque quando você participa do movimento estudantil ou de outros coletivos, outros movimentos, enfim, ligados à juventude, você também ganha outras habilidades de diálogo, de escuta, de liderança, de articulação política. Então, eu acho que nós temos que sempre estar incentivando a juventude a se juntar, a coletivizar, a agregar, a aglutinar, aglomerar quando for possível, inclusive. Mas eu acho que é esse o aspecto que nos traz aqui, sabe? Porque se você não tem coletividade, se você não tem gente junto, pensando junto, trabalhando junto, fica mais difícil de realizar as coisas. E fica mais difícil ainda quando você tem uma corrente que caminha no sentido contrário. Porque é isso que a gente está vivendo no Brasil hoje. Infelizmente, a educação hoje no Brasil tem uma corrente muito forte no sentido contrário, que se chama governo federal. O Ministério da Educação no Brasil hoje se tornou uma corrente de força contrária às nossas potencialidades. E a pandemia mostrou muito isso. Ou não é verdade que não fosse justamente a coletividade e a organização dos estudantes, mesmo que dentro de casa, mesmo que na internet, que tornou possível, por exemplo, que nós conseguíssemos colocar o debate do Enem no centro da pauta política no Brasil. Quer dizer, não era só o adiamento do Enem que estava em discussão ali, era como que essa juventude está sendo incentivada a realizar o Enem, porque não tem computador em casa, não tem internet, não tem acesso ao estudo em casa. Como é que... E a pesquisa do Atlas traz isso. Você vê ali a quantidade de jovens, a maioria dos jovens, gente, não pretende fazer o Enem ou não sabe se vai fazer. Isso é uma tristeza, porque isso, ao fim e ao cabo, significa faltas de perspectiva. E falta de perspectiva é deixar de sonhar. E, para mim, a pior coisa que pode acontecer com o jovem é quando ele deixa de sonhar.
Porque quando o jovem perde o sonho, ele já perdeu tudo. Ele não tem mais nada. E quando ele não tem mais nada, ele pode fazer qualquer coisa. Então, eu encerro aqui trazendo esse recado. A organização é necessária para que a gente possa alcançar nossos objetivos, para que a gente possa ganhar mais corações e mentes, para que a gente possa transformar vidas, e transformando vidas a gente transforma a sociedade e, sobretudo, para que a gente não deixe nossa juventude perder os seus sonhos. Porque quando se tem sonho, quando se tem perspectiva, se tem futuro também. Então é isso. Obrigado aí pelo convite, tamo junto. Obrigada, Iago. Isso é, cara, falar de sonho. Às vezes as pessoas falam, você é muito sonhador, mas quem não tem sonho não atinge, não chega nem perto de atingir. Se você tem um sonho, você está ali, percorrendo. Você pode não atingir o sonho, mas você está chegando perto dele. Se você não tem sonho, você vai olhar para onde? Você não tem essa perspectiva. Corroborando com o que o Iago falou sobre a pesquisa e sobre o Enem, é isso. O Enem é um sonho. E se você nem pensa em atingir isso, você está deixando de trabalhar uma possível habilidade que você teria. Segundo a pesquisa, trazendo aqui os dados, estou com ela aberta, 45% dos jovens que poderiam fazer Enem pretendem não fazer o Enem. 45%, quase metade dos jovens em idade de fazer o Enem, disseram que não pretendem. 57% pensou em desistir da prova, então ainda não é certeza. Talvez eles desistam. Isso e 29% não sabe. São números muito alarmantes. Imagina, metade dos jovens que há 2 anos atrás prestariam o Enem, não vão mais prestar o Enem. É exatamente porque não tem perspectiva, porque não consegue enxergar um amanhã melhor. A gente, quando a gente pensa em juventude, pelo menos o que vem na minha cabeça é transformação, é respiro, é renovação, é vontade de fazer as coisas acontecerem. A nossa juventude, por causa de todo o contexto, e aí tem milhões de possibilidades, ela está perdendo essa vontade. Ela está perdendo essa vontade de transformar, ela está perdendo essa força. E é por isso que a gente tem que colocar esse gás em nós mesmos. Quando a gente fala as juventudes, não estou falando de um terceiro, eu estou falando de mim. Eu estou falando da Mari, estou falando do Iago, estou falando do Gabriel, estou falando de quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Então, acho que é extremamente importante a gente não deixar de sonhar, a gente continuar persistindo, mesmo em tempos bem difíceis para a educação, como o Iago comentou, o MEC não tem sido um parceiro nesse momento, priorizando o que é importante para a educação, e aí a gente pode entrar numa super conversa aqui sobre conectividade, a ausência do MEC em relação a essa pauta, sobre questões de a gente não ter um coordenador de crise, que seria o papel do MEC, segundo a Constituição. Ele deveria coordenar tudo isso e não deixar cada estado, cada município ao seu mercê, à mercê de si mesmo, por mais que a gente tenha autonomia, os estados no país, no Brasil de forma geral, os estados e os municípios têm autonomia para poder gerenciarem as suas escolas, as suas redes, mas em um período de crise é extremamente necessário a gente ter alguém ali ajudando a gente, e esse seria o papel do MEC. Então, para finalizar aqui esse painel super gostoso, acho que a gente teve diferentes perspectivas. A gente teve um pouquinho da Mari falando mais de gestão, do Gabriel falando ali na ponta que o jovem pode fazer, o Iago trazendo os jovens organizados. A gente teve diferentes visões. Para finalizar esse painel, eu queria pedir para vocês me ajudarem a dar um recado para quem está em casa, para quem está assistindo a gente. Como que a gente pode se engajar? E aí, quando eu digo a gente, eu, você, quem está em casa, a gente mesmo, para a gente não ter uma geração perdida. E aí, eu posso começar respondendo essa pergunta e aí depois passo para vocês responderem. Eu acho que para a gente não ter uma geração perdida, primeiro, a gente não pode se deixar perder. Eu sei que às vezes a gente acorda com uma vontade de, meu Deus, é sério que eu tenho que acordar? Não acredito. Isso acontece comigo, não sei se com vocês. Mas a gente entender que a gente está aqui, a gente tem o privilégio de ter fala, a gente tem o privilégio de estar aqui e a gente tem que aproveitar esse privilégio. Porque tem gente, cada um tem os seus privilégios. Algum privilégio você tem. Talvez você não saiba, mas a gente tem. E essa geração só vai ser perdida se a gente deixar de se perder. Obviamente, a culpa não é nossa, não é nós, juventudes, que somos culpados pela geração perdida. A gente tem milhões de pessoas que deveriam estar trabalhando para garantir que a gente tivesse, como o Iago diz,
pão, vacina, educação, que a gente tivesse tudo isso e a gente não tem. Mas acho que se eles não estão fazendo o papel deles, a gente vai fazer o nosso papel. A gente vai se puxar, vai se acordar todo dia e a gente também vai puxar quem está do lado para poder falar, vem que eu te ajudo. Quando eu perguntei quantas pessoas aqui conheciam quem já tinha evadido ou não, fica a provocação. Será que você conhece alguém que vai evadir? Seja no ensino médio, no ensino fundamental, seja na graduação. O número de jovens que pretendem evadir na graduação é gigantesco, trancar matrícula, porque não conseguem pagar, porque não vem sentido nisso. Será que você não pode ser um fator de mudança para essa pessoa que pretende evadir? Você não pode ajudá-la a entender o que está acontecendo ali? Parece que é um impacto pequeno, é uma, duas pessoas, mas essa pessoa vai impactar muitas outras. Então, eu acho que essa é uma forma da gente garantir que essa geração não vai ser perdida. Gabriel, o que você acha? Eu acho que como se engajar depende muito das condições concretas da realidade da pessoa, dos problemas que ela ou a comunidade dela enfrentam, e também dos meios, dos lugares de luta disponíveis para ela lutar. Mas acho que algo que é universal em todo o processo de engajamento é de determinar e entender o problema que você quer resolver, que você quer explanar para o mundo, que você quer que as pessoas comecem a se importar. Então é um processo de educação, é um processo de entendimento mesmo. E eu acho que isso é extremamente necessário, não só na vida para você se educar para conseguir ser alguém na vida, mas também se educar para conseguir ser um ativista de verdade, porque você não pode ser só uma pessoa que age, você tem que ter um conhecimento e uma informação por trás da sua ação. E claro que é extremamente importante também que uma vez você tenha o conhecimento, uma vez você tenha a educação e o entendimento do problema, você não pode hesitar para agir. Você tem que já começar a tentar resolvê-lo com tudo que você tem. Muito bom, muito bom. E você, Iago, o que você acha? Eu acho que nós precisamos transformar a estrutura. Eu acho que cada iniciativa individual é importante desde que essas iniciativas se transformem numa ação coletiva transformadora da estrutura social em que a gente vive, especialmente nesse momento. Porque não dá para o jovem desenvolver as suas potencialidades quando ele não tem uma bolsa de estudos científicos para poder se dedicar àquilo. Não dá para um jovem desenvolver suas potencialidades quando ele entra na universidade e a universidade está sofrendo corte de 30% de verbas e não vai ter dinheiro para pagar a luz. Não dá para um jovem desenvolver suas potencialidades quando ele pode ser uma pessoa incrível, de genialidades múltiplas, e ele está em casa e não tem uma internet para acessar a sua escola. E como é que a gente faz isso? A gente se organiza, a gente vai para o movimento estudantil, a gente vai para o mapa, a gente vai para o cursinho popular, a gente vai para onde tiver, onde puder, onde a gente conseguir alcançar. E fica aqui o convite para que venham para o movimento estudantil, porque o movimento estudantil também é transversal a isso tudo, e é sempre uma alegria receber gente nova. Então, acredito que é isso. Para não termos uma geração perdida, vamos transformar esse país, vamos nos organizar, vamos lutar. Inclusive, gente, dia 19, quem puder, vamos com cuidado, mas vamos para a rua lutar para transformar. Obrigada pelo convite, Thiago. Mari, como você acha que a gente pode garantir uma geração não perdida? Complexo, hein? Mas eu gostei muito da fala de vocês três, vou tentar pingar um pouquinho em cada uma. Eu gosto muito dessa perspectiva também de olhar de mexer com o coração, assim. Quando eu fui dar aula, todos aqueles números de evasão, de defasagem, de distorção em idade séria, aqueles números começam a ter rostos, né? Eu não estou mais falando de 30%, 40%, eu estou falando do Juliano, eu estou falando da Letícia, eu estou falando da Maria. Então, essa atuação na ponta, no chão de sala de aula ou de outras temáticas aí que sejam interesse das pessoas, ela mexe muito e é muito transformadora. E trazendo um pouco do que o Iago traz, essas transformações, a partir do momento que você está ativo em grupos, na mobilização estudantil, eu mesma fui do CA, lá da UFMG e tal, tentando resgatar isso, a mobilização estudantil. Então, isso tudo te transforma enquanto pessoa, enquanto sujeito ativo na sociedade, enquanto cidadão. Isso é muito importante. Essa educação política,
ela é muito necessária, muito necessária. A gente vê agora, né, a situação que a gente se encontra. Então, além de toda essa questão do acolhimento dos estudantes, dos profissionais de educação, de todos nós, enquanto grupo, né, enquanto coletivo, além de tudo isso, além de todas as estratégias de política pública, de gestão, de foco na prevenção, combate à evasão e tal, a gente também tem uma questão que eu gostaria de enfatizar, que é a corresponsabilização da sociedade. E a importância desse engajamento para enfrentar, seja a evasão e o abandono escolar, como outros desafios que a gente tem no país. Gente, eu sou idealista, lógico, senão eu não seria apaixonada pela educação, mas eu também sou muito pragmática no sentido de como que a gente vai resolver a questão dentro desse sistema falido que a gente tem. Se a linguagem que a galera entende é a linguagem da economia e a linguagem do dinheiro, vamos colocar, então, nesses termos. Que país do mundo que se desenvolveu economicamente sem investir maciçamente em educação, ciência e tecnologia? Não existe, não precisa reinventar a roda. Essa é a pauta de desenvolvimento econômico para o país, sabe? E aí, lógico, a gente tem... Não vou entrar no mérito da qualidade da política educacional, mas o fato é que ela é o caminho. Todos os países que se desenvolveram economicamente entenderam que o maior ativo de um país não são commodities, são as pessoas, são os cérebros, são as pessoas que têm esse poder transformador. Então, enquanto isso não for uma agenda pública verdadeira, em que as pessoas compartilhem e conversem sobre isso, esse tipo de evento é muito importante. Cada um que está aqui, se falar um pouquinho dentro de casa, com seu colega, com seu amigo, com seus familiares sobre isso, é isso que é importante, é isso que é o trabalho de formiguinha que a gente muitas vezes menospreza, né, quando a gente pensa na dimensão do país. Então, e aí, para finalizar, né, como é que a gente, pensando enquanto projeto de país, como que vai ficar a competitividade do nosso país no cenário internacional com 40% dos alunos evadindo? A gente tem efeitos cumulativos, déficits de aprendizagem, que por mais que depois a gente tenta reverter, já estão dados. Então, é algo muito sério, que as pessoas não estão encarando com a seriedade que precisa. E com a complexidade, precisam ser feitos debates, diálogos precisam acontecer, a comunidade escolar precisa ser ouvida para entender quais são os direcionamentos. E aí, para piorar ainda a situação, a gente tem, quando a gente compara a gestão da crise, né, no nosso país com outros países, aí que a gente vê que a gente está mais para trás ainda. Vários outros países tiveram já escolas reabertas e tal. Não estou defendendo que tem que abrir escola amanhã, é algo muito sério, tem que ser muito levado em consideração os protocolos e tal. Mas quando você vê restaurantes, shopping centers e tal, abrindo, sendo pautados, as escolas não tá tendo um diálogo sério sobre a reabertura das escolas. Então, você fica muito nítido a prioridade do país, a prioridade do Estado. E isso é muito grave, porque não existe outro caminho para desenvolvimento econômico num país próspero, com qualidade de vida e pessoas com uma mão de obra qualificada, produtiva e crítica, sem investimento em educação. E fica aí a mensagem. Perfeito, Mari. Pessoal, muitíssimo obrigado pelas contribuições. Saio daqui com uma sensação de que tivemos uma conversa equilibrada, trazendo diferentes perspectivas, mas uma coisa muito certa, não tem uma solução única, não tem uma bala de prata para a educação. A gente não vai conseguir alcançar todo mundo se só eu fizer a minha parte, ou se só a Mário, o Gabriel, o Iago, você que está aí a fazer a sua parte. Mas a gente também não vai conseguir se a gente não se organizar, se a gente não trabalhar em conjunto também. Então é muito importante a gente se organizar, a gente entender o todo, que sozinhos a gente não chega em lugar nenhum, mas a gente também entender que a gente tem a nossa parcela aí do que a gente tem que ser feito. E que se cada um fizer o seu, e aqueles que têm que trabalhar em conjunto também, se a gente fizer parte de um grupo, para ficar mais clara a nossa ação individual, porque uma pessoa fazendo uma coisa sozinha ali, outra pessoa fazendo uma coisa sozinha ali, está desorganizado. A partir do momento que a gente faz parte de um grupo, cada um vai fazer a sua parte, mas de forma consciente e organizada. Então, acho que esse fica o nosso recado. Se você que está aí assistindo a gente ainda não conferiu,
confira a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus lá no Atlas da Juventude, atlasdasjuventudes.com.br. Além da pesquisa, que está fresquinha, saiu ontem, tem muito material legal de 2 anos de pesquisa do pessoal do Atlas das Juventudes. Conheça, se aproprie da sua história, da nossa história. É só assim que a gente vai conseguir transformar o nosso país. Seja em educação, seja na questão ambiental. A gente tem que conhecer para conseguir transformar e trabalhar com impacto. Kimani, tá por aí? Tô por aqui, tô aqui. Fiquei ali contemplando essa contribuição de vocês. Agradeço de verdade. Prazer, vocês que eu não conheço ainda. Muito obrigada, Iago. Obrigada, Marina. Obrigada, Leléo. Muito obrigada, El. Principalmente, parabéns pela forma como você conduziu todo esse diálogo que é tão importante pra gente. Obrigada de verdade, viu? Sabadão com Atlas. Sabadão, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Que importante, né? Que importante a gente conversar sobre isso. Às vezes a gente fica com algumas pautas muito distantes da juventude e muito distantes de entrar com um diálogo. E a gente precisa falar sobre isso. A juventude já pode opinar desde pequena, né? Se a gente for entender que a gente está num processo de formação, né, o ser está ainda em desenvolvimento, ele precisa pertencer aos espaços e falar sobre evasão escolar, falar sobre educação, sobre o meio ambiente, é mais do que necessário.